Queridos, eu tenho uma mensagem, não vou ser muito demorado, mas eu tenho uma mensagem de despertamento para a minha vida e para a sua vida. E essa semana eu tinha 3 agendas, uma ontem, uma hoje e uma sábado. Em oração, o Senhor me revelou no mesmo dia as 3 mensagens que eu deveria pregar. E para que a AD remanescentes em Cristo, o Senhor me revelou esse texto. E eu falei, Senhor, é um texto de despertamento, é um texto de apelo ao posicionamento. E eu não entendi até chegar aqui, porque o que Deus tem falado conosco nessa noite, de fato, é aquilo que nós precisamos ouvir hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Eu queria contextualizar a igreja nesse contexto que eu acabei de ler essa palavra, e dizer que o apóstolo Paulo, para os irmãos que não têm muito entendimento desse texto, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a esse jovem chamado Timóteo, a fim de orientar Timóteo a respeito de como liderar, a respeito de como viver com os irmãos, a respeito dos desafios que iria ter no ministério, desafios de relacionamento pessoal, desafios com a obra, desafios com si próprio, desafios diante de Deus, desafios diante da oposição. Ou seja, o apóstolo Paulo passou todas as coordenadas para Timóteo, de como Timóteo deveria agir, se posicionar, reagir, se comportar diante da obra. E eu não sei você, eu sei de mim, eu quero agir melhor na obra de Deus. Eu quero viver melhor para Deus. Eu quero saber como agir diante do Senhor. Agir com o meu próximo, agir com minha família, agir comigo mesmo, agir com o mundo, agir com Deus, agir com a igreja. Então, o apóstolo Paulo trouxe esse entendimento a Timóteo. E na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a base da mensagem de Paulo para Timóteo foi: Timóteo, você vai agir dessa maneira, na questão doutrinária, na questão de como lidar com a igreja, como lidar com a perseguição, como lidar com a oposição. E eu quero dizer para a igreja aqui com todo carinho para você, não fique chateado com o que eu vou falar aqui agora não. Você vai ter problema dentro da igreja, você vai ter embate dentro da igreja, você vai ser perseguido dentro da igreja, você vai chorar dentro da igreja, você vai sofrer dentro da igreja, você vai se decepcionar dentro da igreja, você não vai viver talvez aquilo que você imaginava dentro da igreja, mas os vencedores que Deus está levantando vai viver tudo isso e no final vai cantar o hino da vitória. Talvez o hino da vitória não seja aquele hino da cantora Damares, mas o maior hino da vitória que você vai cantar é quando aquele dia o Senhor te chamar para assentar-se à sua direita e participar das bodas do casamento, as bodas do Cordeiro. Então não fique com seus olhos presos na terra, não fique com seus olhos presos nesse tempo, nesse espaço, nessa vida. O apóstolo Paulo instruiu Timóteo: Timóteo, vai ser perseguido, vai ter embate, vai ter tudo isso. E ele apresentou a maneira devida que Timóteo deveria de agir. Isso na primeira carta. Na segunda carta, que foi que nós lemos nesse texto, a tese, a abordagem de Paulo muda. Ele já não está mais preocupado em trazer para Timóteo somente como agir, como viver, mas ele traz uma orientação final, porque os dias de Paulo estavam contados. Estava preso, na última prisão em Roma, já sentenciado por Nero e já prestes a morrer por amor ao Evangelho. Nessa segunda carta, Paulo tem um tom na carta de amor e de carinho com Timóteo. E a finalidade de Paulo nessa segunda carta é de uma forma pedagógica. Olha só que coisa tremenda, de uma forma pedagógica, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. Na segunda carta, Paulo traz o entendimento de Timóteo, diferente do que ele trouxe na primeira. Na primeira ele falou de como Timóteo deveria guerrear, como Timóteo deveria combater as heresias, combater as falsas doutrinas, combater os falsos mestres. Nessa segunda carta, Paulo traz uma mensagem calorosa de afeto, de amor, de sentimento, orientando Timóteo que depois que ele tivesse os embates, depois que ele tivesse as perseguições, depois que ele tivesse os dilemas, ele deveria, em uma última atitude, estar disposto a morrer pelo Evangelho.
No contexto brasileiro, no contexto da América do Sul e até mesmo da Europa, os cristãos não conhecem o que é morrer pelo Evangelho. Mas na Ásia, na África, no Oriente Médio, os cristãos vivem isso dia após dia. Morrer por Evangelho, morrer pela causa de Cristo. Então nos soa como uma loucura você pensar que você tem que derramar o seu sangue para defender a causa de Cristo. Só que naquele contexto, a perseguição que estava sendo instalada pelo Império Romano, pelos judeus, já estava a nível de morte. E Paulo traz o entendimento de Timóteo, que se fosse necessário, ele deveria morrer honrosamente pela obra do Senhor. E é esse sentimento que o Senhor quer ver em mim, quer ver em você, ao ponto de você falar para o Senhor o que disse Estevão: Senhor, entrego o meu espírito em tuas mãos, mas perdoa eles. O Senhor quer criar em nós, através da sua palavra, através do entendimento e através do sentimento, porque entendimento sem sentimento é algo monótono, e sentimento sem entendimento é algo irracional. Então você tem que entender o Evangelho e sentir o Evangelho. O que Deus quer criar em nós é paixão, irmãos. Paixão por essa doutrina, paixão por essa verdade, ao ponto de quando você ouvir algo que foge da palavra, você se levantar para pregar a verdade. Seja no ônibus, seja no metrô, seja na praça, seja em casa, seja no trabalho. É claro que Deus vai te dar estratégia. Não é para você ir na força do seu braço, é para você ir na força do braço do Senhor. Então Paulo está trazendo o entendimento de Timóteo. Não se envergonhe da minha prisão, não se envergonhe da minha perseguição. Pelo contrário, se esforça. Pelo contrário, esteja disposto a sofrer. Aí Paulo traz um relatório, e eu queria dizer para a igreja o seguinte: antes de eu ir para o capítulo 3, Deus me revelou essa mensagem, eu anotei aqui, coisa maravilhosa. Eu não estava com essa visão desse texto. Antes de Paulo, observe, você está aqui sentado hoje na igreja. Tu não sabe o que acontece amanhã, quinta-feira. Tu não sabe o que acontece amanhã, sexta-feira. Mas eu quero, como um homem de Deus, pela palavra, te afirmar: tudo o que acontecer amanhã, não vou nem falar daqui a pouco, amanhã, Deus está te preparando hoje para suportar e para viver. Tudo que acontecer sexta, sábado, domingo, março, abril, hoje Deus te prepara para você viver. Deus não trabalha no relativo. Deus não trabalha naquilo que suponhamos. Deus trabalha com exatidão absoluta. Se acontecer alguma coisa na tua vida, nunca pense que você não foi capacitado antes para viver. Deus não faz isso. Foi citado aqui Jó. Jó viveu, não entendeu, mas depois ele viu que era a mão de Deus. Jó viveu, não entendeu, mas depois ele viu que era a mão de Deus. Interessante que Paulo, antes de dizer o que estava esperando Timóteo, porque o capítulo 3, irmãos, que nós acabamos de ler, dos tempos trabalhosos, está nos esperando. A nossa pastora falou aqui: não espere melhoria do mundo, não espere um diagnóstico da nação brasileira melhorar, não espere a crise social melhorar, não espere a política melhorar, não espere a crise dentro da igreja melhorar. Não vai melhorar. O que vai acontecer é que diante da mentira, a verdade vai ser revelada. Diante da falsidade, a autenticidade vai ser revelada. Diante dos falsos, os verdadeiros vão ser revelados. Não vai mudar o cenário. O cenário não muda. Diz a palavra do Senhor que o mundo vai de mal a pior, porque está enxafurdado no pecado, está nas trevas, como foi citado aqui, jaz em trevas, está nas trevas, não há melhoria. Só que antes de Paulo trazer isso para Timóteo, eu observei essa progressão no raciocínio de Paulo enquanto eu estudava hoje. Paulo deu 6, eu anotei pelo menos 6, que foi que eu acho que eu vi melhor. Paulo deu 6 qualidades que Timóteo tinha e outras que ele tinha que buscar para vencer esses tempos trabalhosos. Primeira qualidade, capítulo 1, verso 5. Depois você lê. Capítulo 1, verso 5. Paulo disse: Timóteo, você tem que ter uma fé não fingida. E aqui é muito profundo, ao ponto de eu mesmo não saber transmitir para os irmãos a profundidade. Paulo disse assim, capítulo 1, verso 5. Timóteo, você tem que ter, e eu sei que você tem, uma fé não fingida. O que significa isso? Fé não fingida. Existe? Claro que existe. Existe tanto que Paulo está dizendo aqui. Fé não fingida, irmãos, é aquela fé que não está apoiada nas conveniências.
não está apoiado nos pensamentos, não está apoiado nas circunstâncias, está totalmente lançado em Deus. É uma fé que você não negocia. A fé daqueles 3 homens da fornalha, a fé de Daniel, a fé de Moisés, a fé de Davi, a fé de Abraão, foram fé que foi aprovada pelo Senhor. Por qual viés, pregador? Qual foi o viés que fez aprovar aquela fé? A obediência absoluta à voz do Senhor. Então, se você quer se policiar agora aí, se examinar agora aí, que eu não sou juiz de ninguém, diz a palavra que cada um julgue-se a si mesmo. Se você quiser se policiar, inclusive eu tenho feito isso, se sua fé está sendo verdadeira, é que se você está obedecendo a Deus. Porque o mundo, e nós temos visto isso agora, estão dizendo aí que esse carnaval foi o carnaval evangélico. Por quê? Os ímpios pregaram mais do que os crentes. Nós temos visto pessoas declarando ter fé, pessoas falando de Jesus, pessoas falando do arrebatamento, pessoas falando do Apocalipse, pessoas falando coisas que para nós, ouvir de grosso modo, é de Deus. Mas vai examinar a vida delas. Tem fruto? Tem justiça? Tem verdade? Tem retidão? Isso é uma fé não fingida, é a fé absoluta no Senhor, é a fé na obediência, é a fé na lágrima, é a fé na dor, é a fé na perseguição, é a fé na exclusão, é a fé na solidão, é a fé no fundo do poço, como aconteceu com Jeremias, quando os principais dos judeus lançaram ele, porque ele falou que viria o juízo. Então, primeira qualidade que Deus quer me dar e quer te dar é uma fé não fingida. Segunda, verso 6, o dom de Deus. E olha que coisa maravilhosa, Romanos 11, 29, diz que os dons e a vocação são sem arrependimento. O que significa isso? É que Deus te chama, te dá dom, te dá presente, sem você se arrepender. Já percebeu que tem pessoas que têm dom, mas não é crente? Deus deu dom para aquela pessoa, Deus deu aquele presente para aquela pessoa, seja inteligência, seja habilidade, seja versatilidade, não importa. O dom que Deus dá para mim e para você não precisa do teu arrependimento. O que precisa do teu arrependimento é a salvação. O que precisa do teu arrependimento é a confissão de fé. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, tenha fé. Segundo, guarde o dom de Deus. Use o dom de Deus. Viva com o dom de Deus. E nós, como seres humanos, todos, sem exceção, do maior ao menor, do mais sábio ao menos sábio, todos têm dom de Deus na sua vida. Todos têm capacidade por Deus na sua vida. Todos têm. Então, a vontade de Deus é que você observe qual é o dom que Deus te deu. O que Deus está te capacitando, o que Deus está te levantando, qual é a graça que Deus está te dando, em qual área de sua vida. É na área do ensino, é na área da pregação da palavra, é na área do louvor, é na área da orientação, da exortação, do abraço, é na área que você não tem apego material, você abençoa. Qual área que Deus está te dando para você ser usado? Paulo disse para Timóteo isso. Terceiro, Paulo disse assim: Timóteo, não fique com medo, não tenha temor. Verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, mas nos deu espírito de fortaleza, amor e moderação. Meu Deus, isso aqui é muito profundo. Primeiro, Paulo diz para Timóteo ter fé. Segundo, Paulo diz para Timóteo usar o dom que Deus deu para ele. Terceiro, ele fala para Timóteo ver que o Espírito Santo que estava sobre ele era um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Você tem que entender, o Espírito Santo sobre você, ele te dá habilidade, qualidade, capacidade em todas as áreas que você necessitar. Quando for a hora de você ser uma fortaleza em Deus, você vai ser. Quando for a hora de você amar com o amor de Deus, você vai amar. Quando for a hora de você se moderar, você vai se moderar. E isso se você tiver sobre efeito, sobre o uso e sobre a autoridade do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: Timóteo, Deus deu o espírito de ousadia, de fortaleza, de amor. E por que essa palavra foi tão preciosa? Talvez você não esteja entendendo. Eu gosto de meditar a Bíblia entrando no texto. Por que Paulo disse isso para Timóteo? Fortaleza para quê, irmão? Fortaleza porque Timóteo estava sendo perseguido de dentro para fora.
Amou por quê, irmão? Porque Timóteo estava sendo odiado, caluniado, perseguido, porque ele era discípulo de Paulo, porque ele estava pregando o evangelho de Cristo. Os judeus estavam rejeitando, os gregos estavam resistindo, o romano estava perseguindo, então ele tinha que ser forte, tinha que amar e tinha que ser moderado nas suas atitudes. É isso que Deus quer de você. Seja forte na hora de ser forte, ame na hora de amar e seja moderado na hora de ser moderado. Aleluia! Quarta coisa, versículo 8, convicção absoluta da pessoa de Cristo. Irmãos, eu já me afastei do Evangelho, e eu tenho autoridade para dizer isso. Eu só me afastei do Evangelho no ano de 2018, me afastei em 2018 e voltei em 2020, ia fazer 2 anos que estava afastado. Eu só me afastei do Evangelho porque eu esqueci quem era Cristo na minha vida. Eu esqueci quem era o Senhor. Eu esqueci quem era Jesus. Porque hoje eu lembro de Cristo, quem Ele é de fato. Não o Cristo que abençoa, não o Cristo que abre porta, não o Cristo que dá vitória, não o Cristo que exalta, não o Cristo que faz ser famoso, não o Cristo que prospera, mas o Cristo eterno, digno de honra, glória e louvor. Então Paulo deixou claro para Timóteo, quarta característica e qualidade: saiba quem é Jesus, saiba quem você está defendendo, saiba quem você está pregando. Quem é Jesus para você, Timóteo? E ele fala: Jesus, da descendência de Davi, segundo o evangelho que eu estou pregando, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Saiba que você está pregando, você está sendo perseguido pela pregação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Versículo 8, convicção absoluta da pessoa de Cristo. Versículo 13, conservar a doutrina. Irmãos, pode doer o que for que doer, pode ser triste isso, mas conserve a doutrina da palavra. Não aceite que Deus quer só o coração, não aceite que qualquer coisa vale para Deus. Não aceite, isso é difícil de a gente viver, é difícil, mas não é impossível. Não aceite o discurso do mundo, que já está nos púlpitos da igreja, que qualquer roupa vale, qualquer palavra vale, qualquer atitude vale, qualquer conduta vale, qualquer ação sua vale, se for com boa intenção. Mentira do diabo. Qualquer atitude não vale. As atitudes que Deus aprova são as atitudes que são inspiradas pelo próprio Espírito do Senhor. O mundo quer colocar o relativismo dentro da igreja, ao ponto da gente estar na igreja achando que Deus está aceitando, porque a gente está louvando, porque a gente está dizimando, porque a gente está congregando. Isso é uma mentira. Deus aceita aqueles que conservam a doutrina. Doutrina é roupa, pregador? Não somente. Doutrina é forma de viver, pregador? Não somente. Doutrina é forma de andar, pregador? Não somente. Doutrina é um conjunto de coisas que nós fazemos por amor a Deus. Sexto, guardar o bom depósito do Espírito Santo. E aqui o Senhor me deixou maravilhado. Isso hoje, estudando mais cedo, nunca tinha visto esse texto dessa maneira. Guardar o bom depósito do Espírito. Pelo menos 3 coisas eu estudando eu descobri. Primeiro, guardar o bom depósito do Espírito. Interessante que Paulo fala assim, ó, guarde o bom depósito do Espírito, e é pelo próprio Espírito que a gente guarda. Ou seja, é o Espírito que dá e é o Espírito que nos ajuda a guardar o que Ele deu. Olha que coisa linda, irmãos. Você é crente porque Ele te chamou, mas você continua sendo crente porque Ele te sustenta na posição. Você é servo porque Ele te chamou, e você continua sendo servo porque Ele te faz ser servo. Você tem água da vida dentro de você porque Ele te deu de beber, e você continua com essa água dia após dia porque Ele continua mantendo ela dentro de você. O Espírito dá, o Espírito conserva. O Espírito dá, o Espírito mantém. O Espírito dá, o Espírito dá continuidade à obra. Filipenses 1,6. Guarde o bom depósito de Cristo. Primeiro detalhe do bom depósito: o Evangelho confiado a você. É o primeiro depósito que você tem que guardar. O Evangelho que foi confiado a você. Guardar esse Evangelho. Você foi convertido por qual Evangelho? É o Evangelho que você pode fazer tudo? Ou é o Evangelho que diz assim: arrependa-se agora dos seus pecados e receba o Filho de Deus?
Foi um evangelho que vai te exaltar, vai colocar nas televisões, na rede social, ou foi um evangelho que te fez se sentir um pecador digno das causas do seu pecado, mas que foi absorvido pela graça? Qual evangelho você recebeu? Qual evangelho que te teve a força de trazer aqui? Porque eu quero dizer para a igreja, muitos queriam estar aqui, muitos queriam estar pregando e muitos queriam estar sentados ouvindo. Por que é que eles não estão? Porque ainda o evangelho não encontrou força dentro deles, a força que encontrou já dentro de você. A força que encontrou dentro de você. A gente tem uma mania humana de se comparar. Nós temos esse defeito de se comparar. Adão, quando pecou, ele fez uma comparação entre ele e Eva, ao ponto que ele quis mostrar para Deus que ele era inocente e que Eva era culpada. Quando Deus perguntou: Adão, comestes o fruto que falei que não podia, que proibia? Ele falou: a mulher que tu me deste. Jogou a culpa para ela e fez-se de inocente. Só que ele era o cabeça, ele era o sacerdote, ele era culpado tanto quanto ela. Então nós temos essa mania de nos compararmos uns aos outros. Agora, eu quero dizer para você, se você recebeu o verdadeiro evangelho, esse evangelho é um depósito que você tem que guardar até o último dia, até o último suspiro da sua alma. Segundo, viver segundo a administração de Deus. Eu já vivi isso. Uma hora é Deus que está no controle, outra hora é eu que estou. Uma hora eu quero me santificar, outra hora eu não quero me santificar daquela maneira. Uma hora eu quero ir para a igreja, quero pregar, quero louvar, quero ser um canal de bênção na vida de pessoas. Outra hora eu estou vendo a pessoa necessitada ali, não tenho nada a ver com aquilo ali. Sabe o que é isso? É você não estar vivendo da forma que Deus administra a sua vida. Deus quer te administrar no sentar, no levantar, no ir, no voltar, no dormir, no acordar. Deus quer fazer uma gestão empresarial da tua vida. Deus quer gerir a tua vida, a minha vida. Esse é o segundo lado do depósito. Terceiro, reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Reconhecimento que tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, aqui é uma questão lógica. Eu tenho vivido melhor depois que eu descobri isso. Se tudo pertence a Deus, o tempo, o espaço, a matéria, o espírito, o mundo, o universo, as estrelas, se tudo pertence a Deus, inclusive eu e você, não há motivos da gente perder sono, ter crise de ansiedade, ter traumas por conta de coisas que aconteceram, por conta de coisas que não aconteceram, ou por conta de coisas que vão acontecer, porque tudo está no domínio do Senhor. Tudo está no domínio do Senhor. Paulo chegou a dizer aos Coríntios que ele tinha se desesperado da própria vida. Era o apóstolo Paulo, foi ele que escreveu essa palavra. Mas ele se desesperou em algum momento da sua vida, da própria vida. Você pode até se desesperar, mas jamais esqueça que tudo pertence ao Senhor, porque isso servirá de consolo para você. Isso servirá de bálsamo para sua ferida. Isso servirá de unguento para você. Isso servirá de água para saciar a tua sede. Agora, depois que eu fiz, já estou partindo para o final. Paulo explicou tudo isso para Timóteo no capítulo 1 e no capítulo 2. Para no capítulo 3 falar: Timóteo, tu vai ter fé, tu vai manter o dom de Deus aceso, tu vai ter espírito de fortaleza, tu vai ter convicção de quem é Jesus, tu vai conservar a doutrina, tu vai guardar o depósito, porque vão vir tempos trabalhosos para a sua vida, vão vir tempos terríveis, e o diagnóstico que o apóstolo Paulo dá no capítulo 3 é um diagnóstico terrível. Você leu comigo, e eu vi aqui, a palavra trabalhoso no grego é uma palavra terrível, eu anotei aqui, ela tem diversas conotações. Olha só o que significa essa palavra no grego, nas suas conotações. Significa, quando ele fala dias trabalhosos, ele fala que é dias severos, dias selvagens, de selvageria, de falta de amor, dias de perigo, dias de dor e dias de crueldade. Paulo estava tentando colocar na mente de Timóteo que só tinha um jeito dele vencer aqueles dias, só tinha um jeito dele conservar a fé no Senhor naqueles dias, se ele tivesse essas qualidades dentro dele. E acho que ele não tivesse, que ele buscasse a ter. Eu tenho falado onde eu tenho ido. Deus é um Deus de progresso.
Você pode repetir comigo? Deus é um Deus de progresso. Quantos anos Deus levou lapidando Abraão? Quantos anos Deus levou lapidando Isaac, lapidando Jacó, lapidando Davi, lapidando Paulo? Tem gente que acha que Paulo começou a pregar logo e se converteu. Não. Ele fala, 14 anos passei até ir de novo em Jerusalém. Quantos anos Deus está me lapidando? Quantos anos Deus está te lapidando? Para quê? Para você se olhar no espelho e se sentir um homem ou uma mulher melhor? Não somente. Não é proibido se sentir um homem ou uma mulher melhor, mas para você ser vitorioso no último dia. Não é vencer no primeiro, vencer no meio. É vencer o primeiro, o meio e o último. Às vezes eu brinco com minha esposa. Eu tenho brincado, é uma brincadeira com fundo de verdade. Eu falo assim, amor, estou sentindo que meus dias estão acabando na terra. É uma brincadeira com fundo de verdade. Estou sentindo que meus dias estão acabando na terra. Talvez você fique viúva. E ela fica chateada. Porque a gente tem 2 crianças, eu tenho que ajudar ela a criar. Só que isso é uma verdade. Eu posso sair para o trabalho e não voltar. Eu posso sair para vir pregar e não voltar. Eu posso morrer trabalhando. Eu posso morrer dormindo. Eu posso morrer andando. Eu posso morrer a qualquer hora. Mas eu quero morrer com Jesus. Eu quero morrer conservando a minha fé no Senhor e ser recebido pela comitiva angelical. Aí no versículo, encerrando já a mensagem, no versículo 10, Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Isso é o que está te esperando. Isso é o que está nos esperando. Perseguição, dor, sofrimento. Nossa, esse pregador vai trazer um diagnóstico de sofrimento, mas é a igreja. Agora o interessante é que nada nos separa do amor do Senhor. Nada nos separa desse amor, nada nos impede de sentir o amor, nada nos impede de sentir o cuidado, o carinho, nada nos impede de ter os caminhos abertos. Ora, como que você tem o caminho aberto em meio à perseguição? É simples, é que a perseguição não te para, a perseguição não te mata, a morte não te mata, a morte é somente um portal para você se encontrar com o Senhor. Paulo disse, deixar o corpo é melhor e ter com o Senhor. Paulo disse, viver é Cristo e morrer, Paulo, é lucro. A morte é a sentença da terra que me abre um portal para se encontrar com o Senhor. Então nessa noite eu quero dizer, nós estamos vivendo dias trabalhosos. E você leu aqui o que significa isso. O que significa isso, pregador? Homens são amantes de si mesmos, são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, não respeitam pai e mãe, são profanos, não têm afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, obstinados, traidores, orgulhosos, mais amigos dos seus próprios deleites do que amigos de Deus. Não espere a melhoria do mundo. Espere sim o cuidado absoluto de Deus sobre a tua vida. Espere sim o livramento do Senhor sobre a tua vida. Espere sim o cuidado, a guarda de Israel, que foi lida aqui no Salmo 121 sobre a tua vida. Ao ponto dessa guarda ser tão tremenda que o sol não te molesta nem a lua. Aleluia, Deus. Não espere dias melhores. Espere o melhor de Deus nesses dias ruins. Não espere a ausência de perseguição e de calúnia. Espere que você vai continuar sendo caluniado ou não. Eu vou continuar sendo um homem de Deus. A nossa pastora vai continuar sendo mulher de Deus, sendo elogiada ou sendo criticada. Você vai continuar sendo um homem de Deus, um santo homem de Deus, sendo elogiado ou sendo criticado, sendo aplaudido ou sendo vaiado. Você vai continuar sendo quem você é para Deus, se você guardar esta palavra, esta mensagem. Os dias são maus, mas o varão falou aqui, não se turbe o vosso coração. Enquanto tu pregava, varão, eu fui no léxico grego que eu baixei hoje no celular e vi o que significa a palavra turbar. Enquanto tu pregava, eu estava ali, vendo no grego o que significa a palavra turbar. Turbar dá entendimento de uma tempestade que tira a pessoa do lugar, de algo que vem veemente ao ponto de colocar a pessoa fora de si, mentalmente, emocionalmente.
Enquanto tu falava, eu falava, Senhor, que profundidade essa mensagem, ao ponto de Jesus estar, como você mesmo disse, indo para a morte, e trazendo paz para o coração daqueles homens, indo para a sepultura, indo para a cruz, indo para o Calvário, indo para o Gólgota, mas trazendo paz ao coração do discípulo. Estou pegando o gancho da pregação do varão ali. E ele fala, não se turbe, não seja movido da fé, não seja movido do lugar, não seja atribulado, credes em Deus, crede em mim também. Então nessa noite, encerrei, eu quero que você entenda, você tem que ter fé, você tem que guardar o dom de Deus.